Tá cansado de gastar tempo fazendo estimativa e mesmo assim tuas tarefas sempre passarem do prazo? Esse é um sentimento bem comum entre os desenvolvedores e hoje eu vou te mostrar o porquê as estimativas estão menos no teu controle do que tu pensa. Eu sou o Felipe Adamolho, sou sócio da Tech Leads Club, que é uma comunidade que tem mais de 1000 membros já, entre eles Tech Leads, Staff, Principal de várias grandes empresas do país. E diariamente, tanto nas conversas pela comunidade ou até nas mentorias que eu dou para os desenvolvedores lá, eles trazem essa dificuldade de fazer estimativa e muitas vezes, mesmo quando eles fazem essas estimativas, não conseguir bater elas. Eu mesmo sofri muito com isso, assim, principalmente quando eu virei liderança e tal, e eu começava a ter que sentar junto com o time, entender uma demanda e criar uma estimativa para dar previsibilidade, principalmente para as pessoas de negócio. Eu me cobrava muito por tentar ter estimativas cada vez melhores. E mesmo assim, várias vezes elas não saíam como planejado, sabe? Eu gastava tempo, fazia refinamento com o time, tentava entender a demanda, a gente estimava, às vezes no menor detalhe, e muitas vezes, mesmo assim, a tarefa atrasava e deixava todo mundo com aquele sentimento de frustração de, pô, a gente se dedicou muito pra chegar nesse número e mesmo assim não deu certo. E tu que tá ouvindo isso, agora deve ter vindo esse sentimento que é meio que aquele frio na barriga, o embrulho no estômago ali, de tu ter que te comprometer com uma coisa que não é tão simples assim, por mais que, pô, às vezes as pessoas de negócio falam, trabalha com tecnologia esse tempo todo, tá sempre codando e mesmo assim não consegue dar uma estimativa. Não é uma coisa simples e hoje eu vou te explicar um pouco mais o porquê as estimativas estão bem além do que somente o nosso trabalho. Então, de tanto ficar frustrado com tentar fazer estimativa e não dar certo, eu comecei a estudar o porquê que isso acontecia, assim, sabe? Tentar entender referências, assim, formatos diferentes de chegar numa estimativa, como a gente acompanha a execução dela depois, como fazer uma retro ali boa para entender o que a gente errou no processo. E aí eu comecei a entender muito bem esse fluxo ali, sabe? De como as tarefas acontecem e começou a ficar claro um pouco mais dos problemas que a gente enfrenta e que dificultam com que a gente realmente acerte a data das entregas. Pensa comigo no fluxo de uma tarefa quando ela chega no teu time. Normalmente tu recebe uma demanda da área de negócio ou de outra pessoa ali que é mais abstrata, e aí tu tem que entender ela com mais profundidade. Para pensar, por exemplo, um sistema de pagamento ali que talvez tu tenha que integrar com um gateway de pagamento, tenha que fazer toda a gestão de assinaturas de clientes. Tu recebe essa demanda que muitas vezes é bem abstrata, assim, de processar pagamentos, e aí tu tem que entrar junto com o time, fazer esse levantamento de requisitos e depois pensar na solução técnica efetivamente. Muitas vezes isso leva times a fazer refinamentos longos, assim, tipo, eu já vi gente que numa sprint de 2 semanas gastava um dia inteiro, 8 horas para refinar e planejar as tarefas, para tentar definir o escopo, quebrar no menor nível possível e estimar as tarefas ali, às vezes tentando estimar em horas, 1 hora essa task, 2 horas essa outra task, chegar nesse micro achando que quanto mais profundamente fosse, no detalhe de cada tarefa, mais assertivo seria a estimativa. Então tu quebrou em tarefas, aí tu vai começar a desenvolver, deixa todas aquelas tarefas prontas para sprint e tu começa a puxar elas para o desenvolvimento. E aí pensando nesse caso do pagamento, às vezes, pô, tu vai integrar com algum terceiro, algum fornecedor ali e tu vê que a documentação da API está desatualizada ou que às vezes até o ambiente de homolog é diferente do que vai ser o ambiente de produção. E muitas vezes, por mais que tu tenha feito um trabalho prévio de investigação, tem algumas coisas que tu pode acabar descobrindo no meio do caminho. Ou às vezes até a API do cara tá fora ali, o ambiente de teste dele é muito instável e isso acaba impactando o jeito que tu desenvolve. Além disso, às vezes quando tu tá desenvolvendo, tu começa a chegar num caminho ali e tu começa a pensar, pô, não tinha pensado nisso antes, mas como é que vai ser esse modelo de parcelamento? Que tipo de pagamento é aceito e tal? Tem várias coisas que, claro, tu vai tentar ao máximo levantar requisito antes, mas conforme tu vai desenvolvendo, é comum, é super razoável surgir dúvidas ou até tu começar a pensar que o caminho que tu tinha decidido não era o ideal, dado que tu foi aprendendo enquanto tu tá desenvolvendo. Mas enfim, tu conseguiu passar por tudo isso, entendeu a API, fez a parte de código toda, e aí tu vai botar essa tarefa lá em Code Review, vai abrir o PR para alguém revisar, só que quando chega ali em Code Review, essa tarefa pode demorar ali, então casos principalmente de times que estão muito gargalados no Tech Lead, ou uma pessoa só que vai fazer o Code Review, isso pode ficar ali mais de um dia esperando e tal, enquanto isso provavelmente tu vai puxar outra tarefa. Só que nesse meio tempo, pode voltar as correções desse Code Review, tu vai ter que ajustar isso, e aí tu vai ficar com essas duas tarefas em paralelo e tal, mas vai conseguir, pô, parou, voltou, fez as correções e manda para o próximo estágio, que é para alguém fazer a validação disso, muitas vezes um QA ou alguém que vai validar num ambiente de homologação, e de novo essa tarefa vai ficar lá esperando para alguém validar, enquanto talvez tu volte para a tarefa anterior. Por fim, depois de já ter passado por um QA, tu fizer correções se necessário, então o QA vai validar, vai dizer que tu precisa corrigir algo, isso vai para uma etapa de aguardando o deploy, por exemplo, e às vezes isso vai esperar um batch de tarefas ali para colocar isso para produção em vários cenários. Então, mais uma vez, a tua tarefa vai ficar ali esperando até chegar no
ambiente de produção. Para só então, quando tu juntar um pacote ali de coisas que vão entregar valores, chegar no ambiente de produção e tu poder dizer que essa tarefa está pronta. O problema disso é que se tu analisar toda essa esteira, tem vários momentos onde tu não está efetivamente trabalhando na tarefa. Tem momentos que a tarefa está parada porque tu está esperando alguma dúvida ou definição de alguém, tem momentos que está parada porque tu está esperando a revisão de código, em outros momentos tu está esperando a validação de um QA ou de alguém no ambiente de homologação, e por fim, essa tarefa não está pronta antes de chegar em produção. Então não adianta todo mundo ter feito já a parte de código ali, tá estável no ambiente de homologação, enquanto tu não botar para produção, os stakeholders ou os clientes não vão enxergar isso como pronto, então tem mais essa barreira. E foi isso que o David Anderson, que é um dos pais do Kanban, provavelmente vocês conhecem a metodologia de Kanban usada para gerenciar o desenvolvimento de software, percebeu em algumas pesquisas, e é um número muito alarmante. Ele percebeu que, principalmente em ambientes mais disfuncionais, 85% do tempo de uma tarefa é esperando em fila. É esperando nessa fila de code review, de validação, esperando alguém tirar um impeditivo ou uma dúvida, ou até esperando para ir para a produção depois. E qual é o grande problema nisso? Normalmente, quando a gente está estimando entregas de software, a gente estima esses 15% que é o tempo que a gente está tocando efetivamente na tarefa, sabe? Então, por mais que a gente tente, na estimativa ali, prever um pouco desse fluxo de trabalho e tal, tudo mais, normalmente, quando a gente estima, a gente está pensando só nesse touching time ali, que é o tempo que tu está efetivamente tocando na tarefa, e não pensando em todo esse tempo que a tarefa fica parada, tá passando de um lugar para o outro, ou tá precisando da validação de alguém. Esse é um dos grandes motivos, se não o principal, para a gente ser muito ruim em estimativa. Porque o que normalmente a gente consegue estimar e que tá ao nosso controle é o nosso trabalho efetivamente. E por mais que a gente faça um ótimo levantamento de requisito no início e tudo mais, mesmo no que a gente controla, que é a nossa implementação, ainda assim pode ter algumas dúvidas. Mas enfim, levando em consideração que a gente ainda assim acertasse muito bem o nosso trabalho, que a gente vai estar tocando na tarefa, tem todo esse resto do processo, do fluxo de uma tarefa até a produção, tá muito menos no nosso controle que a gente imagina, que é quando passa por essas outras pessoas e que não depende só da gente para a tarefa chegar em produção. E aí que entra uma grande contradição, que é engraçado, do quanto as pessoas gastam tempo para tentar estimar, quando na verdade, se tu parar para pensar ali, o que elas estão estimando é 15% do tempo só que é a implementação. E muitas vezes elas não estão olhando para os outros 85%, que é realmente a gestão desse fluxo para garantir que a tarefa vá melhor de ponta a ponta, assim, sabe? Então, por exemplo, o caso do time que eu falei que gastava um dia inteiro na sprint para chegar na estimativa, eles muitas vezes não queriam fazer uma retrospectiva para olhar o fluxo de trabalho e resolver os gargalos que estavam acontecendo. Então, eles gastavam 8 horas da sprint para tentar estimar melhor, que corresponde a 15% do tempo que a tarefa vai demorar para ficar pronta, e não queriam gastar 1 hora para melhorar o fluxo, melhorar os gargalos e resolver esses outros 85%, que é onde está grande parte do problema e é o que faz as tarefas realmente atrasarem e não serem entregues no tempo. Mas então esse é o motivo de muitas estimativas não darem certo. É o fato da gente focar demais só nos momentos que a gente está realmente codando a tarefa ali ou implementando e esquecer que tem todo esse resto que é normalmente o que faz a entrega atrasar. Então, se tu quer melhorar na previsibilidade da entrega, é importante focar nisso, e agora eu vou te mostrar alguns fundamentos que às vezes ficam implícitos ali na situação, mas tu deveria primeiro olhar para eles, garantir que eles estão bem resolvidos, e com isso eu te dou garantia que tu vai começar a ter mais previsibilidade nas tuas entregas. Se a gente sabe que grande parte do tempo para a coisa ficar pronta não é exatamente o quanto a gente toca nela, e é muito mais difícil prever exatamente esse dado do tempo de espera de fila, gastar tempo demais em estimativa é uma coisa que no final do dia não vai gerar valor, sabe? Porque se tu parar bem para pensar, a estimativa não gera valor nenhum para o cliente final. Claro que é meio que uma coisa que a gente acaba precisando dentro da empresa, principalmente em empresas mais burocráticas e menos ágeis, que são muito guiadas a datas de entrega, hard deadline, assim mesmo. Mas eu vejo que cada vez mais empresas que conseguem ter essa mentalidade ágil, elas estão focadas em fazer pequenas entregas para a produção de forma constante, garantindo uma entrega de valor para o usuário e garantindo uma boa qualidade na entrega. Se tu tiver numa situação onde tu precisa estimar muita coisa para frente, projetos muito grandes, pode saber que tu tá num cenário pior ainda, porque além de toda essa falta de controle sobre a burocracia e as filas, tu tem que fazer uma estimativa muito grande que torna a coisa toda mais complicada. A minha conclusão sobre tudo isso, e talvez tu não tenha tanto espaço no lugar que tu tá para argumentar da mesma forma que eu costumo argumentar, é que estimativa é uma coisa que no final do dia ela não entrega valor e a gente tem que gastar o mínimo de tempo possível nela só para conseguir dar uma previsibilidade geral. Onde a gente deveria realmente botar esforço, botar energia, é fazer melhorias no nosso fluxo para ter dados sobre o quão imprevisível é ou não a nossa entrega e aí se basear realmente por esses dados. Quando a gente tiver eles, a gente usa eles para prever as próximas entregas
E aí, enfim, tu vai acabar tendo uma estimativa de certa forma, mas ela é uma estimativa muito mais estatística e precisa do que tu juntar 10 devs em uma sala por 8 horas e ficar torturando eles até te dar um número que é o que, às vezes, o número que tu quer ouvir ali. Que tu quer que eles digam que vai demorar 2 semanas e tu fica pressionando eles ali até eles te dizer que vai realmente demorar 2 semanas, quando na verdade nem eles têm muito como saber naquela situação, principalmente nesses ambientes disfuncionais onde tu tem um monte de atraso, fila, dependência, que é o que faz a tarefa não ficar pronta no tempo ali. Então agora provavelmente tu entende o problema, já que a gente está lidando aqui com as estimativas, mas talvez não tenha ficado muito claro algumas causas raiz ou até como lidar realmente, assim, quais os fundamentos implícitos por trás disso e da solução que eu trouxe, que a gente pode usar para tentar resolver ou mitigar esse problema do estimativo. Principalmente nessa transição entre times que são extremamente baseados em tentar cravar uma data futura de projetos grandes, com poucos dados históricos e pouco contexto, transitando para um time que tem uma base histórica, dados e que vai se amparar nele para ter uma previsão que é muito mais assertiva do que simplesmente a opinião de quem está ali estimando. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é: se 80% do tempo das tarefas é em filas, a primeira coisa que tem que entender é quais são elas e quais são as que estão mais gargalando no teu time. Cara, entende o tempo médio que algo fica em code review, tempo médio que fica em QA, quantas coisas estão voltando de code review, QA e o porquê, quanto tempo as coisas ficam em homologação, esperando deploy, por que a gente não consegue quebrar em pedaços menores e já levar para produção. Então, o primeiro é ter um profundo conhecimento sobre isso, e a primeira coisa é começar a trabalhar nesses gargalos e limitar o número de tarefas que podem ficar nele. Então, um exemplo que eu posso dar é: se tu tem 3 desenvolvedores no teu time, começa a limitar o número de tarefas em cada coluna do teu board Kanban ali. Então, em progresso, que é as tarefas que as pessoas estão desenvolvendo, deixa no máximo o número de desenvolvedores, então nesse caso 3. Em code review, coloca no máximo umas 5, 6 ali, no máximo o dobro do número de pessoas, e quando tiver mais tarefas do que o limite ali, o objetivo das pessoas é não puxar coisas novas. Não é para tentar trazer uma nova tarefa e tal, já começar a puxar coisa na frente, é parar e olhar o code review, e todas as pessoas do time deveriam poder opinar nesse code review, participar junto e tal. E se isso está muito centralizado em uma pessoa, às vezes o tech lead ou a pessoa mais sênior, é um alerta para que ela passe a formar outras pessoas para ajudar no code review. Então, não adianta ficar colocando mais coisa para essa coluna ali, porque só o que vai acontecer é piorar o problema, ficar com mais coisa para corrigir e atrasar mais ainda a entrega. E a mesma coisa serve para QA, muitas vezes times que trabalham com alguém que faz QA manual ali, tentar aumentar o nível de automação e qualidade construída dentro do processo ali com testes e tudo mais, para que cada vez ser menos dependente de um QA fazendo testes manuais ali, então teste muito funcional de entrar em tela, clicar em coisa e tal. Idealmente até em algum momento tu tirar essa pessoa de QA como um gatekeeper ali, porque muitas vezes é ela que acaba desacelerando o time. Ou tu vai ter que começar a botar mais gente ali nessa posição, mas naturalmente QA manual vira um gargalo. Eu sei que esse é um tópico polêmico, então vamos deixar isso para outro vídeo, mas depois eu volto aqui com um vídeo só sobre o porquê muitas vezes o QA desacelera o time. Bom, entende muito bem esses gargalos, mapeia as dependências, começa a limitar o work in progress ali, e toda vez que tu estourar o limite de uma coluna, bota as pessoas lá para focar nisso antes de puxar tarefas novas. Inclusive, se tiver que botar desenvolvedor para fazer QA manual, é melhor do que ele tá colocando mais coisa na fila e travando as coisas. O melhor é tu automatizar isso, tu aumentar teu nível de qualidade, mas enfim, se tiver que aliviar esse gargalo, chegar no limite do work in progress, bota a gente para ajudar ali. Depois, quando tu for fazer um refinamento, foca muito mais em que as pessoas entendam as tarefas do que elas tenham estimativas, sabe? Às vezes se gasta muito tempo no refinamento fazendo planning poker para votar e tal, tudo mais, e muitas vezes não tem o tempo suficiente para as pessoas realmente questionarem as tarefas, sabe? Então, estratégias que tu pode usar é até feature leading, que é tu botar alguém do time para ir estudando essa demanda e depois trazer pro time, mais do que isso tudo vir do PM ou do tech lead, mas acha estratégias para garantir que as pessoas realmente adquirem contexto sobre o que precisa ser feito antes de desenvolver, não pensando em estimar, mas sim em realmente entender o trabalho e ganhar profundidade para evitar que antes que a tarefa entre na esteira de desenvolvimento, tu já consiga tirar muitas das dúvidas e até evitar impeditivos que poderiam acontecer depois. E aí, com isso, a minha recomendação pro time é não gastar tanto tempo em quebrar tarefas no micro e estimar em 1 hora, 2 horas. Cara, olha para essas tarefas e tenta quebrar em tamanhos similares ali, de coisas que vão demorar entre 1 a 2 dias a ser feito, assim. E não precisa ser exatamente 1 dia, exatamente 2 dias, mas coisas que tu consiga entender que tem um certo padrão ali no tamanho e que facilite na execução pra gente ter algum progresso entre uma dele e a outra, normalmente ali, ou ficar claro entre uma dele e outra que é um trabalho maior do que a gente pensava e que a gente vai ter que quebrar em 2. Com isso, tu vai ter um profundo conhecimento dos teus gargalos, tu vai ter as pessoas entendendo as demandas e quebrando em tarefas mais ou menos similares, sem precisar se
preocupar tanto nessa estimativa mais baixo nível ali. E aí é botar esse trabalho na esteira de desenvolvimento e ir controlando muito bem esses indicadores aqui que são work in progress, que é a quantidade de coisas que estão em progresso ao mesmo tempo. Então, normalmente eu controlo muito por coluna, que nem eu comentei anteriormente. Então, limitar muito para que não entre muito trabalho na esteira, porque quanto mais coisa dentro da esteira de desenvolvimento, mais difícil é de fechar elas. Eu acompanho muito a vazão ou throughput, que é a quantidade de tarefas que o time consegue entregar por semana. Então, sabendo que elas são tarefas mais ou menos do mesmo tamanho, eu tento, no final da semana, fechar uma lista ali de, olha, essas foram todas as tarefas que a gente encerrou na semana, e levo até para discutir com o time de, pô, vocês acham que esse é um número bom? Não é? A gente compara com o histórico e também discute os gargalos, os problemas para entender o que fez com que a gente entregasse menos numa semana, por exemplo, ou até mais em outra pra gente tentar melhorar o fluxo. E por fim, quando a gente olha throughput ali, vazão, normalmente é mais no nível task ali, de quantidade de tarefas entregue na semana, mas eu costumo acompanhar também o tempo de ciclo, que é mais relacionado a uma funcionalidade, sabe? Desde que a funcionalidade foi priorizada para o desenvolvimento até ela ir para a produção, quanto tempo demorou? Demorou 2 semanas, 3 semanas? Com isso a gente começa a entender quantas tarefas mais no micro mesmo o pessoal entrega por semana e qual é o tempo médio de uma funcionalidade maior para ir desde o início até a entrega realmente em produção ali. E aí que entra a mágica para te estimar com muito menos índice de chute depois. Pensa que toda funcionalidade que entrar, tu vai começar a ter essas métricas, sabe? Então tu vai discutir com o time para entender realmente qual é o escopo, tu vai tentar quebrar em tarefas similares ali, mais ou menos de 1 a 2 semanas, e tu vai começar a ter esses dados ali de qual é a quantidade de tarefas que as pessoas entregam por semana. Com esse dado, tu consegue saber que, entrou essa funcionalidade que a gente precisa desenvolver. Ela foi quebrada em 20 tarefas mais ou menos do mesmo tamanho, e o time consegue entregar 10 tarefas por semana, logo tu pode assumir com uma certa margem de confiança que no mínimo 2 semanas o time vai demorar para entregar aquilo, porque tu tem um dado histórico por trás que comprova isso. E com o passar do tempo, tu vai desenvolvendo várias funcionalidades e tu vai conseguindo criar também um histórico de tempo de ciclo médio que as coisas demoram. E aí tu vai poder até fazer comparações, sabe? Pô, eu preciso já organizar mais ou menos o roadmap do trimestre, preciso alinhar com a área de negócio, preciso alinhar com outras áreas o que vai ser entregue. Normalmente o que eu faço é sentar junto com o time, levar as funcionalidades que a gente vai ter que desenvolver e tentar comparar pelo menos com o histórico ali da gente de tipo, são essas funcionalidades que a gente vai ter que fazer no macro, com quais vocês acham que se parecem, pra gente conseguir entender mais ou menos o tempo de ciclo delas. Claro que isso não vai ser preciso, mas pelo menos vai ser baseado em alguma comparação. E o que eu faço é avisar todo mundo de, olha, tá aqui uma estimativa alto nível, roadmap do trimestre baseado em tempo de ciclo, mas quando efetivamente a gente for desenvolver essa tarefa, o time vai parar, vai entender com profundidade e vai quebrar em pedaços menores. E é ali que eu vou conseguir te dar uma previsibilidade muito maior relacionada à vazão do time mesmo, de quantas semanas a gente vai precisar para desenvolver. Então a gente usa esse roadmap muito mais como um mapa, um norte que a gente dá para as outras áreas, mas onde a gente diz que consegue se comprometer com um nível de acurácia muito maior, é realmente quando a gente refinou a tarefa, quebrou em tarefas, e aí passa a se basear pelo throughput do time ali. E o legal desse throughput é que ele já leva muito em consideração os gargalos que tu tem ali no fluxo, porque é a quantidade de tarefas que tu entregou na semana e elas obrigatoriamente vão ter que passar pelas etapas ali, sabe? Então, tu sabe que aquilo é basicamente o estado atual da tua esteira de desenvolvimento, mesmo com os gargalos que tu já tem, e tu sabe que a tendência é que toda vez que tu atacar um gargalo e melhorar ele, vai estar conseguindo provavelmente aumentar a tua vazão, o número de entregas que tu faz na semana e provavelmente também diminuir o tempo de ciclo das coisas, fazendo com que tu leve mais funcionalidades à produção em menos tempo. E é assim que tu consegue gerar mais previsibilidade e também começar a ter estimativas que são muito mais baseadas em dados e uma estrutura mais sólida do time ali, e não somente nessa opinião baseada no tempo de desenvolvimento ali, que normalmente costuma não ser muito preciso. Bom, então eu falei um monte de coisa aqui, vários termos técnicos, throughput, tempo de ciclo, work in progress, um monte de coisa, e talvez isso pode ter te deixado um pouco confuso nesse momento, mas, cara, eu recomendo tu pausar o vídeo, voltar, ver com calma, entender realmente os pontos que eu trouxe. E, inclusive, se tiver dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram, no LinkedIn, porque, de verdade, é entendendo esses fundamentos que, possivelmente, se tu trabalhou em muitas empresas inefetivas, vão parecer até contraintuitivos para ti, mas é entendendo esses fundamentos que tu consegue ir no cerne dos problemas do time e realmente ajustar esses problemas que geram uma baixa previsibilidade nas entregas. Outra coisa que eu queria que tu saísse daqui é com um pouco menos de culpa por essa dificuldade de acertar estimativas, sabe? Eu lembro de, cara, sofrer muito com isso, ficar angustiado toda vez que eu tinha que estimar. Eu achava que era um problema meu e tal, que eu não conseguia, que eu não era capaz de fazer, mas na verdade estimar é uma coisa realmente
realmente muito complexa, assim, de acertar, ainda mais quando tu leva em consideração tudo isso que não tá no teu controle, sabe? Tu estimar só o trabalho ali já é muitas vezes complexo. Acertar a data de entrega baseado em todas essas outras coisas que acontecem no caminho é mais complexo ainda e tá tudo bem se tu sentir que é alguma coisa difícil. Mas é aí que entra essa solução muito mais simples que eu te dei, que tu pode ver. O teu trabalho é basicamente pegar demandas grandes, entender ela muito bem e tentar quebrar em tarefas de mais ou menos 1 a 2 dias. Se tu fizer isso, todo o resto se resolve basicamente por análise matemática ali do teu time. Então tu vai entender quantas tarefas tu entrega por semana, que tu vai ter essa base, tu vai entender com base nisso então toda a feature que tu faz, quantas tarefas ela tem, e tu vai ter uma noção muito melhor ali de, olha, dividindo o número de tarefas pelo número de tarefas que eu entrego por semana, tu vai entender quantas semanas vai demorar para te entregar aquilo. E mesmo que tu trabalhe num ambiente extremamente disfuncional e que tu leve essas ideias, elas não sejam bem aceitas, faz isso por ti mesmo, sabe? Tipo, comenta com o time, olha, pô, chegou essa funcionalidade, vamos tentar começar a quebrar em tarefas mais ou menos iguais, de 1 a 2 dias, e anota para ti mesmo, assim, ó, essa feature aqui teve tantas tarefas. Tenta entender quantas tarefas teu time entrega por semana, e da próxima vez que tiver uma grande estimativa daqueles projetos que quer tentar ter uma hard deadline ou tentar forçar alguma coisa ali, tu usa esses dados para dizer, ó, pessoal, pô, mas eu anotei que a gente entrega 10 tarefas por semana. Essa feature tem 30 tarefas. Como é que a gente espera entregar isso em uma semana? E deixa o problema na mesa, ver o que acontece ali, mas pelo menos tu vai estar muito embasado para defender o teu ponto ali, pelo menos. Se tu concorda com esse jeito de olhar a coisa, achou interessante, quer entender mais sobre, eu te recomendo dar uma olhada lá na Tech Leads Club. Eu tenho muito conteúdo sobre isso, que é a parte que a gente chama de entrega de valor lá na comunidade, que é como definir melhor projetos, organizar ele, quebrar em tarefas e criar um fluxo muito mais previsível de entrega, onde tu consiga te comprometer em algo que realmente parece factível, parado em dados e não ficar com aquele sentimento de, putz, dei um chute pra lua e agora é correr atrás torcendo que dê certo. Se tu curtiu, então não deixa de deixar teu like aqui no vídeo, te inscrever também aqui no canal e deixar aquele comentário pra gente, tanto se tu concordou, explicar um pouco do que tu achou legal no vídeo e quais os problemas tu vê acontecer no fluxo que atrapalham tuas estimativas, mas também se tu discordou completamente de mim, acha que eu tô viajando, deixa aqui nos comentários o porquê que a gente troca uma ideia ali e eu entendo teus pontos também. E se tu curtiu esse tipo de conteúdo sobre liderança e entrega, não deixa também de me seguir lá no Instagram e também no LinkedIn, que eu posto bastante coisa por lá também. Era isso, valeu e até uma próxima.